Olá, bom dia, tudo bem? Vou colocar um hino. Meu coração. Não sei se vocês gostam de começar assim. Ai, eu te busco. Recebe. Adoração. Essa música fez muito sucesso nos anos 90. Te necessito, te amo mais que ao meu ser. Gente, essa música, ela tocou minha adolescência, lá em Honório Gurgel, lá. E a gente cantava muito no louvor lá da igreja. E a letra dela, ela fala sobre buscar a Deus de coração sincero. E hoje a gente vai falar sobre isso, sobre o buscar ao Senhor, sobre ser caçador de Deus. É isso aí mesmo, caçador de Deus. Caçadores de Deus. Caçadores apaixonados, né? De todo o coração. Houve um tempo aí muita gente chamou de avivamento na igreja, em que as pessoas falavam que buscavam a paixão pelo Senhor. E levantou-se muitos críticos também sobre essa teoria de você ser apaixonado pelo Senhor. Mas você se considera apaixonado? Você se considera apaixonado pelo Senhor? Então, cada dia mais eu me apaixono por Ele. Mas não é a paixão do mundo, não. Aquela paixão que começa lá no pico e depois vai esfriando. Apesar que muita gente, né? Se a gente fizer uma comparação, se você deixar o mundo, a sua rotina, as coisas que a gente utiliza, né, no nosso dia a dia, de fato você deixa de ser um caçador da presença de Deus. Porque o mundo quer que você se afaste mesmo da presença dele, né? E aí você deixa de estar apaixonado, né? De ser um caçador, aquele coração fervoroso. Então por isso que é um exercício diário, né? De você buscar todos os dias. É isso aí. O que tem acontecido no mundo moderno, né, é que a gente vive o tempo do fast. Tudo muito rápido, os dias passam rápido, você é cheio de compromissos. Há poucos dias atrás eu tentei tomar um café com uma amiga e não conseguimos, entendeu? Porque a gente marcou 2 dias, 3 dias e ela não pôde, o outro dia eu não pude e acabou que a gente não desistiu, entendeu? Porque aí no dia que a gente desmarcou, não lembro por quê, porque ela teve uma emergência e a gente não conseguiu tomar um simples café. E nós cristãos, assim, que a gente já tem plena consciência de que a gente vive na graça, que a gente está mergulhado nesse oceano de graça que o Senhor nos proporcionou, a gente não se preocupa, não é que não se preocupe, né, amor? Mas não a gente não busca tanto saber sobre o pecado. Por quê? Nós não somos perfeitos, né? Mas a gente sabe que Deus nos olha através dos olhos de Cristo. Então, a graça está sobre nós. Então, o pecado é um problema resolvido, vamos dizer assim, né? Não que a gente seja perfeito, a gente busca a perfeição dia após dia. Mas o que nos afasta, o que tem nos afastado realmente de Deus são as distrações. Quantos dias você falou, não, hoje eu vou ler a Bíblia, hoje eu vou orar, hoje eu vou buscar o Senhor no meu secreto, né? Dentro do meu quarto. E aí você começou a passar o feed. E aí ficou o dia inteiro, quando você viu, passaram 3 horas e você só estava rodando o feed e rindo de videozinhos engraçados na internet. Eu tô falando por mim mesma, tá? Por eu mesma, né? Ser distraído
O algoritmo da internet hoje é feito para isso, é feito para você se distrair, mas ao se distrair, você se distrai do principal. Não só a internet, né? O Jacques, às vezes, ele fala, a Thaisa fica aí o dia inteiro vendo série. Cara, eu gosto muito de série, quem gosta sabe. Então eu acompanho várias séries, você pode falar qualquer uma que eu já vi. E eu relaxo assistindo série, mas às vezes eu tenho que falar, não, para, agora parou, entendeu? Porque senão você fica e qualquer coisa, tá? Às vezes ele é internet que é de computador, né? Tu fica no computador e dali você puxa um e-mail, do e-mail você puxa um WhatsApp, do WhatsApp você, vou fazer uma coisinha aqui. Aí do trabalho vai pro pessoal. Aí do trabalho aí que ele gosta de inteligência artificial, no trabalho dele, não, vou fazer um negocinho aqui. Quando vê, passou o dia inteiro fazendo vários negocinhos. Se deixar, eu fico o dia inteiro estudando sobre isso e sobre outras coisas. E que horas, e você vai se distraindo. E que horas você buscou ao seu Criador? Exatamente. Né? A gente fala muito sobre Adão, e Adão tinha uma coisa que eu achava o máximo, é que toda viração do dia Deus vinha conversar com Adão. Dá uma inveja branca. Né? O próprio Deus vinha até estar com ele sempre no jardim e conversava com Adão. Adão não tinha distração. Ele tinha os afazeres deles. Adão trabalhava, né, gente? Então, assim, ele cuidava de todo o jardim. Ele era um agroboy. Ele era um agro. Então, assim, Adão, ele parava tudo que ele tinha para fazer, contemplava o pôr do sol junto com Deus, né? Eu acredito que era Jesus, né? Hoje nem contemplar o pôr do sol a gente consegue mais. As pessoas conseguem mais. Exatamente. Conseguem nem parar para ver o cantar dos passarinhos. Tem pessoas que nem escutam mais passarinho, que está tão atordoado no automático, correndo para lá e para cá, não consegue nem perceber. Você não consegue. As coisas simples. Você se perde durante o dia, né? Exato. E eu quero ler lá em Atos 17, 27. Ele diz assim. Eu vou começar no 24 para você entender o contexto. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Aí eu vou pular para o 27. Nos fez para buscarmos a Deus. Se porventura tateando o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós. Gente, Deus nos fez para buscarmos a Ele. O nosso propósito de vida é buscar o Senhor, é termos um relacionamento com o Senhor. Deus está cansado de só nos abençoar na hora que a gente precisa, de ser aquele pai que só escuta a voz do filho quando ele está precisando de alguma coisa. A gente não gosta quando nossos filhos fazem isso. Ou só nos cultos de domingo. Ou só nos cultos de domingo. Ou só naquela reunião de GC. Né? Aquela reunião. Aquela coisa, não vai falar a palavra. Não fala não, porque isso aí pode... Mas aquela coisa... A gente sabe que não é um buscar, né? Não é o... É um roteiro pronto. É um roteiro pronto. Né? E os nossos cultos estão no roteiro pronto. Exatamente. Não há uma liberdade do Espírito Santo agir, porque você é que determina o encontro, aquela reunião, aquele culto, aquela pregação. E onde está o Espírito Santo? Onde está o buscar de todo o coração? E aqui em Jeremias, capítulo 29, né, o profeta Jeremias, ele vai falar aqui, capítulo 29, versículo 12. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Gente, a procura, ela tem que ser genuína. Ela não pode ser automatizada do tipo, hoje é domingo, eu vou pegar minha família e vou para a igreja. Não há nenhum problema nisso. Desde a gente cai no automático, né? Exatamente. A gente cai numa rotina de crente. Você fica crentizado demais, ou seja, você acha que só a comunhão com Deus só acontece no domingo, naquele louvor, naquela determinada igreja, naquele horário. Você acha que Deus só está presente ali.
Não, na realidade é muito diferente disso. Na realidade não tem nada a ver com esses ritos, rituais, né, doutrinas. Deus, a gente deve querer a presença de Deus. Exato. Nós devemos buscar a presença de Deus, a face, não só as mãos. Ele vai nos dar todas as coisas, Ele conhece o desejo do nosso coração, Ele vai suprir as nossas necessidades, mas a gente deve querer ver a face do Senhor, a presença do Senhor, o buscar de todo o coração, entendeu? Hoje, para os cristãos, não é mais o pecado que nos afasta de Cristo, e sim as distrações. Então, qual tem sido a sua distração? Você tem vivido no automático? Você tem sido um cristão automático? Domingo vai para a igreja, vai para o GC, vai para o estudo, volta para casa e beleza. Domingo vai para a igreja, sai da igreja, volta para casa. Que horas você sentou no jardim para ouvir a voz do seu amado? Exatamente. Que horas você sentou na cadeirinha e falar, Senhor, eu quero conversar contigo, eu quero rir contigo. Entendeu? A gente tem uma série aí que eu acredito, que é o The Chosen, que eu acredito que Jesus era como esse ator, sabia? Sim. Assim, eu vejo muito... A gente vê as características, é óbvio que é uma arte, né? É uma série, uma produção, mas ela, se você olhar o cerne o cerne da série, você identifica características de Jesus claramente. E eu repito, por isso que faz tanto sucesso. Jesus tem bom humor, entendeu? Exatamente. Eu já escutei Jesus falando comigo de forma assim cotidiana. E é isso que ele quer, um relacionamento de pai, de intimidade. De amigo, né? De amigo. Próximo. Olha, esse versículo de Jeremias, né? Tem uma versão mais antiga que usa a palavra que a gente está usando, que é buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. Eu vejo Deus como um pai que brinca de pica-esconde com o seu filho pequeno. Nós somos o filho pequeno. Exatamente. E aí ele se esconde atrás da cortina transparente com o pé de fora. E ele sabe que ele vai ser achado. Mas ele fica brincando, né? E a criança fica, oi, cadê papai? Cadê papai? Achou! Mas ele quer que a gente o busque. Busque ele. Ele quer que a gente o busque. Nós temos lido Caçadores de Deus de novo, né? Gente, esse livro é um livro muito... Esse livro é para crente. E é um livro que nos... Toca na ferida. Toca na ferida e nos faz refletir sobre muitos aspectos. Inclusive esse da gente deixarmos de ter uma vida automatizada. Porque, como nós dissemos aqui, o que nos tem roubado mais atenção são as distrações do cotidiano. Não o pecado mais. Nem o pecado é algo mais absurdo, né? É mais profundo. Mas são as distrações normais, do tipo, eu vou ao shopping, eu vou viajar. Ou seja, você consegue planejar tudo na sua vida. Você muda de trabalho, você faz uma faculdade, você faz uma especialização. Ou seja, essas coisas... Você se dedica no marketing para o seu trabalho. Exato. Você se dedica nas redes sociais para a sua vida profissional. Exato. Ou então você reposta besteirinha. Que dia você postou algo sobre o seu Senhor? E algo que seja relevante, né? Porque... Você está tratando de vidas, você está falando de vidas. A internet é uma arma poderosa. A internet é uma ferramenta, como nós já dissemos aqui. Tudo que é abaixo do firmamento, tudo que é abaixo do céu, Deus permite e o criou. E isso não é querer aparecer não, gente. Você usar a internet para falar de Cristo, Exato. Você está cumprindo o ID. ID e pregar o Evangelho. Por todo mundo e pregar o Evangelho. Exatamente. Vai pregar o Evangelho com a sua vida, cara. Faça da forma que você puder. Exatamente. Seja um caçador dessa palavra para o seu vizinho, para a pessoa que está caída no sinal. É isso aí. Não é púlpito, gente, não é palco. Né? Como vários pastores íntegros que a gente admira, são realmente homens de Deus, que eles falam. Muitas pessoas querem presença lá no púlpito, lá. Não há nenhum problema nisso, mas as pessoas hoje querem fama, né? Sucesso.
A gente visibilidade, entendeu? Então assim, se você quiser mesmo ser um caçador de Deus, ou olha, eu preciso da presença de Deus, então busque no secreto, mas não fique no silêncio, porque seja intencional. Não fique. A palavra de Jesus, de Deus, precisa ser propagada, sim. Não e se não falarmos, as pedras clamarão. Exatamente. Isso é o que eu estou falando, não está na palavra. Vai ler a Bíblia, galera. Vai ler a Bíblia, crente. Então, fale e demonstre o amor que você já tem. Quem é o seu amado? Quem é seu amado? Vai buscar pelo seu amado. Porque se você está na presença de alguém e você não fala de Deus, mesmo tendo pleno conhecimento de quem Ele é para você, todo o amor, toda a bondade, toda a graça, tudo que Ele é, e você não transmite esse amor, não vale de nada. Porque qual foi o principal objetivo de Jesus enquanto esteve aqui conosco? Falar o Evangelho. Falar o Evangelho. Né? É vidas. Ele buscava sabedoria e discernimento. Ele era Deus, mas mesmo assim ele queria vidas. Ele buscava incessantemente durante, né, teoricamente, dos 30 aos seus 33 anos lá, 3 anos incessantes. Ele buscava almas, pessoas, buscava a presença das pessoas. E Jesus se recolhia para orar no secreto, para falar com Deus, entendeu? Então ele buscava o Senhor. Tinha momentos que ele deixava os discípulos de lado e falava, vou orar. Sim. E ele ia orar, entendeu? Então, ele buscava. Não esqueça desse recuo. Se recue para voltar sua face para Cristo. Exatamente. Entendeu? Para você voltar à sua natureza. A nossa natureza, lembre-se de Adão, a nossa natureza é buscar o Senhor. O nosso propósito de vida, a gente está aqui para buscar o Senhor de todo o coração. Exatamente. Se você não busca o Senhor de todo o coração, a sua vida está sem sentido. E essa palavra é para cristão. E sempre a gente está sempre buscando algo para preencher esse vazio. É isso. Dinheiro, sucesso, casamento, filhos, viagens, ter uma casa melhor, um carro melhor. À frente do Senhor. Exatamente. Então, essas coisas que a gente entende como distrações, não é que Deus não queira que nós vivamos uma vida plena. Pelo contrário, Ele foi à cruz, morreu por nós para que hoje nós tenhamos uma vida plena, em todos os sentidos. Em abundância. Mas a comunhão com Ele, a presença que Ele precisa ter na nossa vida, precisamos buscarmos, precisamos caçar a Deus no bom sentido, é sobre isso. É a comunhão diária com a presença do Espírito Santo. É a função, no direito, a gente fala muito no direito constitucional de função precípua. A nossa função precípua na Terra é buscar Deus. Buscar a Deus. É buscar a Deus. É honrá-lo, é dar honra e glória ao nosso Senhor. Então, que você entenda isso de uma vez por todas, porque Ele está à porta. Exato. Ele bate e Ele está voltando. Se você está perdendo tempo da sua vida pensando em 1000 coisas, sendo um crente automático, ou está na hora de acordar. Está na hora de acordar. Não fique em silêncio. Não fique em silêncio. As pedras clamarão no seu lugar se você não falar. E eu quero lembrar também daquela passagem em Lucas, né, que está muito na moda aquele hino de Marta e Maria, né? Como Maria, melhor parte, a boa parte. Estamos seus pés e disseste a ela, essa é a boa parte. Então, Jesus estava visitando Marta e Maria e Lázaro, né, que eles eram irmãos, e a Marta, super ocupada com os afazeres da casa, com as distrações. Com as distrações. Exato. E a distração de Marta era uma distração lícita, tá? Eu tô falando de distração que não é errado. Exatamente. Eu tô falando de coisas lícitas. Então, Marta estava preocupada em agradar não só a Jesus, como a todos os discípulos que estavam na casa dela. Então, ela estava ocupada fazendo comida, endireitando, eu imagino ela assim, né? Endireitando, fazendo e correndo para lá e para cá. E Maria estava sentadinha nos pés de Jesus, ouvindo tudo que Jesus estava falando para os discípulos. E Marta não se aguentou e falou, Jesus, fala com a minha irmã para ela vir me ajudar, né? Por que ela não me ajuda? Fala com ela. E Jesus fala, Marta, Marta, né?
Maria escolheu a boa parte e esta não será tirada. Qual é a boa parte? A boa parte é Jesus. Exatamente. Maria estava ali aos pés de Jesus, buscando se alimentar da presença de Jesus. Ela estava ali querendo ouvir o que Jesus tinha para dizer. Entendeu? Enquanto Marta estava distraída, Jesus estava na casa de Marta. Estava face a face ali, ó. Entendeu? Ele estava na casa de Marta. Marta estava distraída. Então, e Jesus chamou essa atenção a Marta. Marta, essa parte da Maria nunca vai ser tirada dela. Nunca vai ser tirada. Eu tenho certeza que Jesus saiu falando bem de Maria. Entendeu? Nossa, você viu a dedicação, ela me buscando. E Marta, no máximo, será uma boa anfitriã. É como se você convidasse alguém para sua casa, e aí, por exemplo, eu e Thaisa, nós amamos receber pessoas na nossa casa. Amamos, porque é sobre isso, é você ter comunhão com os seus familiares, com os seus amigos. E imagina que a gente receba e eu fico lá todo atarefado, fazendo algum tipo de... Não dê atenção para a visita. E aí a Thaisa tá lá nos pés, estou falando uma comparação esdrúxula, mas é exatamente sobre isso. Dar atenção aos convidados, às pessoas que estão na nossa casa, e eu tô lá fazendo qualquer outra coisa, e ainda depois reclamar com ela. Poxa, mas você não me ajudou, eu tô aqui fazendo as coisas sozinho. É sobre isso. Ou seja, se você se propõe, ou seja, se você se propõe a buscar, né, a Deus, a face de Deus, a presença de Deus, saia do automático, entendeu? Procure sair da sua vida automatizada, porque certamente, assim, a gente tem visto, percebido isso nas igrejas, nos locais, enfim, até em grupos de oração, que as pessoas estão no automatizado, sabe? No processo automático. Chegam, fazem aquele rito, depois sentam e vão embora. E aí, onde que está a presença de Deus ali? Onde que está a comunhão? Você foi tocado? Quando há a presença de Deus, tudo acontece. Exatamente. Gente. É o famoso avivamento. Quando a gente busca a melhor parte, que é Cristo. Exato. Quando a gente busca o Senhor de todo o coração, o restante é acrescentado. E ainda há um plus, né? Um plus ainda. Ele ainda contempla o desejo mais secreto do seu coração. Só você tem com ele. E te dá. Entendeu? Então, você não precisa nem pedir, porque Ele conhece as suas necessidades, Ele conhece os seus sonhos e os seus anseios mais profundos. Então, se você buscar a face dEle, Ele vai te dar as mãos. Não busque as mãos de Cristo. Não busque as mãos de Deus. Busque a face, busque a companhia do Senhor. Vai hoje, tire um tempo intencionalmente para falar com o teu pai. Exatamente. Isso é para mim, gente. Isso é para todos nós. Ontem, quando Deus me deu essa palavra, eu falei: Jesus, me perdoa, porque realmente a minha conversa contigo tem sido: Senhor, faz isso, Senhor, eu preciso daquilo. Cara, eu não gosto quando a Gabi faz isso comigo. A gente se sente mal, se sente, né? A gente se sente usado, no bom sentido. Tipo, pô, eu só sirvo para isso. É claro que Deus é um Deus de amor, Ele sempre claro que a gente é amado, né? A gente é amado o tempo inteiro, mas é só uma comparação para que você perceba uma relação de pai e filho, né? E filhos. Então, é sobre isso, assim. Você está caçando a presença de Deus no bom sentido, sabe? Você não se contentar com águas lá no tornozelo, sabe? Isso. Tem águas mais profundas. Essas águas que, sabe, vão subindo, vão alimentando o seu espírito, a sua alma. E você vai entendendo que a presença dele, quando você prioriza, se torna prioritário na sua vida. Ou seja, por isso nós dissemos aqui sempre, porque não foi por acaso o propósito de estarmos aqui a esse horário. A gente poderia ter escolhido qualquer outro horário, 12h, 3h da tarde, 9h da noite, mas não é sobre isso. O propósito Deus colocou no nosso coração, né, esse propósito de estarmos priorizando através de oração, ou seja, a presença dele, para que nosso dia comece acima das circunstâncias, porque elas virão, os problemas virão, as tempestades, para cada dia baixa o seu mal. Então todo dia
você vai ter lá o famoso... Uma amiga nossa escreveu aqui assim: aprender a receber é um grande desafio para quem está acostumado a fazer. É isso aí. É isso aí, Pri. Às vezes Deus quer que você apenas receba, apenas escute, entendeu? Fale menos, escute mais dele. Exatamente. Às vezes esse é o cerne da questão, entendeu? Então, fique certo, querido, que quando você buscar, faça do Senhor. Todo o restante ele será acrescentado, né? Existe aquele versículo: buscar primeiro o reino dos céus e as demais coisas serão acrescentadas. Então eu vou fazer uma adaptação: busque ao Senhor e todo o resto será acrescentado, todo o resto será suprido. Se você buscar Deus de coração, queira estar na presença de Deus, seja intencional, coloque uma cadeira no seu jardim. Inclusive, esse exemplo de cadeira, nós temos um exemplo que a Thaís acabou de lembrar aqui, minutos antes da gente começarmos aqui nossa oração, nosso encontro, que é sobre a avó, né? A mãe. A mãe, né, de um amigo nosso, que ela tinha um jardim simples na casa dela, simples, muito simples, mas que a simplicidade dela, ela nos tocava, porque ela falava que ela tinha a cadeirinha dela e tinha uma cadeira livre, sempre livre ao lado da cadeira dela. No meio do jardim eram duas cadeiras. E a gente falava: dona, por que tem duas cadeiras no meio do seu jardim? E ela falava: porque toda tarde, toda viração do dia, eu sento lá e converso com Cristo. Exatamente. E ele vem, e ela era uma senhorinha, né, amor? Nossa, ela falava: ele vem, senta na cadeira e conversa comigo. Sim. E a gente ficava assim: meu Deus, meu Deus. E eu vou falar sobre, eu vou mandar um vídeo depois pra Érica, mãe da Érica. E eu vou falar mais. Quando ela faleceu, ela estava no hospital, ficou internada há alguns dias. Nossa, e ela tinha uma janela, né? E a Érica me contou que ela falava assim, antes de falecer, poucos minutos antes de falecer, ela ficava assim: ele tá vindo me buscar, olha lá no topo. Aí a Érica: quem, mãe? Quem tá vindo me buscar? Jesus! Olha aqui, ele veio me buscar. E que horas era isso? Na viração do dia, era tarde. E a Érica foi embora, não pôde ficar no hospital com ela, e ela faleceu naquela tarde. Gente, pelo amor de Deus, não perca tempo da sua vida. Não perca tempo com distrações lícitas. Sabe? Não perca tempo com o pouco que esse mundo nos oferece. É muito pouco, mediante o tamanho da glória que a gente vai viver com Cristo. Deus tem um banquete enorme para dar pra gente, da presença dele. Só que a gente se contenta com migalhas. A gente tem que se contentado com um pouquinho. A gente tem que se contentar com respingos da glória e da presença de Deus. Quando a palavra diz que quando ele vier, a presença de Deus vem, tudo é transformado. Sim. Entendeu? Tudo é transformado. Então não se contente com um pouco. Não busque um pouco. Deus tem muito para você. Exato. E eu tive esse privilégio enorme de ter conhecido, e foi por pouco tempo foi logo no início do relacionamento que eu conheci a Thaís. Eu levei ele lá na casa da minha. Exato. E foram momentos que, assim, sabe aquele momento da sua vida que você nunca vai esquecer? É sobre isso. E hoje faz todo sentido na nossa vida. Porque quando a gente pensa assim, qual o sentido da vida? É isso. Enfim, a gente não tá aqui para aparecer, a gente não tá aqui para ser famoso, nada disso. Entendeu? A gente tá aqui porque o Senhor nos falou claramente sobre o que a gente deveria fazer, que horas a gente deveria fazer. A gente não entende porquê, mas a gente cumpre. E a gente confia na palavra do Senhor, mas isso tem servido pra gente buscar, entendeu? Também. E não sei, grandes coisas o Senhor fará. E uma vez, alguns anos atrás também, o outro testemunho que eu recebi da minha mãe. Minha mãe vai fazer 90 anos agora, semana que vem. Essa semana, amor? Semana agora. Amanhã. Amanhã Ela faz 90 anos, pessoal. 90 anos, né? Imagine só.
Eu já estou com 53 e acho que já estou com certa idade, imagina 90. Não sei se eu chego até lá. Mas o testemunho dela uma vez foi falar para toda a família que ela sempre foi, né? Minha mãe é convertida há mais de, sei lá, uns 40, quase 40 anos, né? Após o falecimento do meu pai. Ela teve essa oportunidade de ter o privilégio de conhecer Jesus, né? Então, há cerca de quase 40 anos, ela tem essa comunhão com Deus. E um dia, uma madrugada dessa, alguns anos atrás, ela teve uma presença de Deus no quarto dela. E aí é uma história muito linda, longa, não daria nem para contar aqui, mas só para dizer que assim, são pessoas que buscam, né, são caçadores definitivamente da presença de Deus. E serve para a gente como legado, né, como exemplo, porque se a gente quiser ter uma vida plena, uma vida de paz, é o famoso descanso, né, descansar em Deus, você precisa, né, ter essa comunhão. Né? Você precisa entender que Deus não é aquele Deus que está lá no céu, acima das nuvens. Não é sobre isso. Deus está em nós. Né? Deus é o Espírito Santo de Deus, o Consolador. Né? Porque a palavra diz, né, quando ele faleceu, quando ele morreu na cruz por nós, ele falou, eu deixarei o outro Consolador. Ele já era o Consolador em carne e osso. E quando ele subiu aos céus, ele foi à direita do Pai e deixou inclusive isso foi um debate, né? Eu falei assim, não tem essa palavra outro, é o Consolador, o Jacques. Não, é outro. Quando eu fui ler, é outro. Porque é a Trindade, né? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. No dia desse aqui nós comentamos que desde os primórdios da igreja, e até hoje se faz a reverência, se faz em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito, né? Espírito Santo. Amém. Então é o sinal da cruz, exatamente sobre isso. Mas que hoje a nossa oração, nós vamos orar agora e clamar para que Deus nos coloque dentro de nós essa vontade de buscá-lo. Buscar a face de Deus todos os dias, gente. Não é só os domingos, não é só naquele encontro familiar, não é naquele encontro de célula, GC, como queiram chamar. Até porque aqui nós estamos falando sobre nenhuma placa de igreja, denominação, religiosidade. Nós estamos falando sobre Jesus. É isso que é o único que detém todo o poder, toda a honra, toda a glória. E em nós não há nenhuma virtude. Não há. No ser humano não há nenhuma virtude, a não ser que venha do alto, venha dele. Antes de orar, eu queria só finalizar com essa frase de um dos fundadores, um dos percussores do metodismo, Stanley Jones. Ele fala assim: o maior inimigo do cristianismo não é o anticristianismo, e sim o subcristianismo. Então não seja um subcristão. Não terceirize a sua capacidade de ter a presença de Deus, porque Ele está disponível. Ele está disponível para você. Busque a face do Busque Senhor. a face de Deus. Busque a glória. Busque a glória. E que essa vai ser a oração de hoje. E que você hoje possa tirar um dia e isso ser morno. Não seja morno, né? Em Apocalipse, Jesus deixava claro que era melhor a gente ser frio do que ser morno. Se nós somos uma igreja morna, né? Igreja, eu digo corpo de Cristo, Deus fala que Ele iria vomitar da boca dele. Então, que possamos ser crentes, né? Fervorosos. Por isso que Ele fala de todo o coração. Santo. Porque é onde ele sonda os nossos sentimentos e a nossa vontade. Essa música que eu coloquei no início fala de fogo, né, nos meus olhos. Que a gente possa buscar o Senhor com fogo, entendeu? Que a gente possa buscar o Senhor com primazia e com intencionalidade, né, de buscar a Ele. Então vamos orar. Sim. Lembrando que dia 15, sexta-feira, vai ser a nossa primeira reunião presencial. Exatamente. Muito bem lembrado. E vai ser uma oração aqui em casa.
E vai ser uma oração bem diferente. A gente primazia pela presença do Senhor e pela liberdade do Espírito Santo. Então, né, amor? Sim. Não vai ter uma visão bonita, não vai ser um culto bonito, mas vai ser um culto cheio da glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vai ser livre. Você senta na escada, na parede, chora, rola, entendeu? Porque a gente quer que você tenha esse momento, né? Exatamente. Sem nenhum ritual. Até porque Jesus, quando caminhava, né, ele não tinha nenhum tipo de rito. Ele só caminhava e às vezes parava num monte lá, após as suas orações, e só falava aquilo que estava cheio do coração, que vinha da presença do Pai. E as pessoas ficavam ali, contemplando a sua presença. Então é sobre isso, é contemplar a presença de Deus da forma mais simples possível, da forma mais genuína possível. Sem aquela coisa que, infelizmente, hoje a gente vê nas igrejas, né? Que todo mundo quer ser o melhor louvor, melhor igreja, melhor isso, melhor aquilo. A presença de Deus, ela não está nesses lugares, porque Deus não está preocupado se você é o melhor cantor, melhor cantora, se é a melhor igreja. Aliás, é o contrário, né? Os caçadores de Deus são aqueles mais simples possível. E é sobre isso que Jesus levantava, né? Jesus levantava os oprimidos, os caídos, os leprosos. Inclusive, a gente leu ontem à noite, né, amor? Exato. Dizendo que Deus não está muito satisfeito com o que tem visto. É. Que tem visto. E esse livro é antigo, hein? Imagina agora. A palavra dele é viva, né? Então ela passa séculos dos séculos, vai continuar sendo a mesma, né? A palavra de Deus, ela é única, verdadeira e eterna. Então ela é imutável, ela não muda. Então que nessa manhã a nossa oração ela seja para buscar de todo o coração. Sejamos caçadores genuínos, Pai. Senhor, nessa manhã, Senhor Deus, te agradecemos já início dessa quarta-feira, dia 6 de agosto, Pai, de 2025. Pai, estamos aqui mais um dia, pois o Senhor nos permitiu estar aqui, Pai. O Senhor sabe, tem colocado no nosso coração esse propósito. Não sabemos exatamente qual o fim, mas sabemos que o fim das coisas é melhor do que o início. Então, por isso nós estamos aqui sendo caçadores da sua presença. E que hoje, Senhor Deus, quem for ouvir essa mensagem, de alguma maneira seja atingido no seu coração, seja alcançado, para que retire da sua vida as distrações, tudo aquilo que afasta da presença do Senhor, a presença de Ti, Pai. O Senhor é um Pai presente, o Senhor é um amigo, nosso melhor amigo. Está acima de tudo, de todas as coisas. Mas as distrações desse mundo têm feito com que nós olhamos para o outro lado. Olhamos para qualquer coisa menos a sua face, menos a sua presença, Pai. Então, nos ensina, Senhor Deus. Esse é o nosso pedido de hoje, Pai. Nos ensina. Nos ensina a te buscar. Nos ensina a servir o teu reino de forma genuína. Não de forma automatizada, não de forma de alguma doutrina, de alguma religião, pois nós não queremos isso, Pai. Isso não há comunhão, pois a sua palavra diz bem clara, a comunhão, ela é genuína, ela é simples. Assim como nós conversamos com os nossos filhos conversam com a nossa presença, não há nenhum tipo de barreira, nenhum tipo de ritual que os impeça de chegar na nossa presença e apenas conversar. Então é sobre isso, Pai. Pedimos ao Senhor que através da sua graça, que mesmo que nós não merecemos, Pai, o Senhor derrama sobre nós a sua graça. A sua graça é um favor imerecido e te clamamos, te pedimos em nome do seu Filho Jesus, Pai, que o Senhor possa nos revelar, nos capacitar e nos deixar a cada dia, Pai, na sua presença. E que essas pessoas que estão aqui, eu não sei qual o motivo, qual o propósito que por algum acaso a pessoa vai escutar essa mensagem, mas o Senhor sabe, pois
todos os nossos dias já estão escritos no livro da vida e foi escrito pelo Senhor. O Senhor é o dono, o Senhor é a autoridade máxima, Amém. como nós dissemos ontem. O Senhor é a autoridade máxima. A autoridade sublime sobre a nossa vida. Amém. É o Senhor, não é as outras coisas. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor Deus, por nos dar esse discernimento, essa sabedoria e entendimento, essa revelação que vem do trono do Senhor. Obrigada, Jesus. Não vem de qualquer outra fonte. A fonte é o Senhor. A fonte que a gente se alimenta, a gente bebe dessa água infinita, a água que jorra, que não fica lá nos tornozelos, né? Essa água que sobe, que é um amor profundo, que seja revelado, Senhor Deus, para mim, para a Thaisa, para a nossa família, para os nossos familiares, para os nossos amigos, mas que seja revelado para todo aquele que nele crê. Todo aquele que crer no Senhor e não duvidar e se aproximar de Ti genuinamente, de todo o coração, Pai, com o coração quebrantado, mas de forma genuína, Pai, pois a Sua sondagem ela é feita com amor, mas através do nosso sentimento, do nosso coração. Não é através de palcos, não é através de coisas que ficam querendo audiência, mostrar para um, para outro. Não é sobre isso. A Sua presença é uma presença simples, verdadeira, genuína. Ela não se preocupa com essas coisas do mundo. Muito obrigado, Senhor Deus, por nos deixar ser canal de bênção para a vida dessas pessoas, Pai. De alguma forma, nós temos alcançado pessoas, temos recebido os feedbacks importantes, pedido de oração, principalmente, orado por pessoas, intercedendo por pessoas, Pai. Esse é o nosso propósito. É sermos aprendizes da Sua palavra, é sermos propagadores da Sua palavra e jamais ficaremos em silêncio. Jamais ficaremos em silêncio, Pai. Sejamos luz do mundo e sal da terra. Amém. É para isso que nós estamos aqui, Pai. É para cumprirmos o nosso propósito. Não é para passarmos apenas, sermos uma passagem aqui nessa terra sem conhecermos a Sua palavra, o Seu amor. Usa-nos, Senhor Deus, de verdade, Pai, para que sejamos instrumento da Sua palavra. Amém. Por onde quer que a gente vá, no nosso trabalho. Exatamente, Senhor Deus. Nas coisas, em qualquer lugar. Na rua, com os amigos. Em qualquer lugar, Pai. Que a gente possa ser luz, Senhor. A Sua presença, ela está em nós. E que a Sua luz, pois não há nenhuma virtude em nós, todo poder, toda honra, toda glória vem de Ti, Pai. A luz é do Senhor. Em nome de Jesus. E que sejamos luz, Pai. Obrigada, Jesus. Sejamos aquele tempero, como nós já falamos aqui, aquele tempero especial que vem do Senhor. Aquele sal que falta na vida de alguém aqui, Pai. Amém. Pai, Senhor Deus, derrame sobre essas pessoas, Senhor Deus, para que elas sejam buscadores, caçadores da Sua presença incessante, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém, Pai. Muito obrigado, Senhor Deus. Muito obrigado, Senhor Deus, pela Sua presença, Pai. Muito obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. É tão bom estar na presença de Deus. É tão bom é muito importante que a gente se renda ao Espírito Santo de Deus, porque Ele está sobre nós, Ele está em nós. A graça de Deus nos alcança e ela nos restaura todos os dias, né? Como diz a palavra, todas as manhãs, né? Ainda que você esteja passando por um problema crítico, seja de cura, precisando de um milagre, precisando de qualquer saída, Ele é a saída. Jesus é a saída. Jesus é o caminho. Ele é a porta. É a porta. É a porta de amor, de luz, de paz, de descanso. Então que hoje a nossa oração consiga de alguma maneira alcançar corações, vidas,
vidas sejam transformadas pelo amor de Deus, pela presença de Deus, pela graça de Deus. E que genuinamente você que está nos ouvindo ou vai nos ouvir possa entender que sendo você um caçador de Deus, a sua vida será genuinamente transformada, porque só Ele é capaz. Não há outra coisa nesse mundo que é capaz de nos preencher plenamente, convictamente, inteiramente, porque só Ele nos preenche. Porque esse mundo é tenebroso, é vazio. Você vai buscar em alguma coisa, aqui e ali, e não vai encontrar. Vai sempre estar querendo buscar algo para preencher esse vazio que nunca se completa. Porque a gente sabe e crê, e a palavra de Deus ela é verdadeira, genuína, que só o Espírito Santo de Deus, só Jesus é capaz de nos dar esse preenchimento para que a gente passe por essa vida, cumpra o propósito dele em nós e tenhamos uma vida eterna. A vida não acaba aqui. É apenas uma passagem, mas que enquanto nós estejamos aqui, existe até um outro escritor agora que eu não vou lembrar o nome, é um americano, que ele fala sobre exatamente, aqui é o início da eternidade. Muita gente acha que vamos passar por aqui, vou fazer tudo que tem que fazer, e quando eu for para a eternidade, não. Aqui já é o início da eternidade. Tanto é que Jesus se faz presente na nossa vida para que a gente aprenda. É como se fosse uma escola, né? A gente ainda está lá no pré-1, né? Pré-1, pré-2 da vida, ainda aprendendo a caminhar com Ele, para que quando a gente chegue na eternidade, a gente fique lá, fique lá o dia inteiro cantando Santo, Santo é o Senhor. Imagina, fica imaginando. Imagina você estar na presença de Deus. Que eu digo, olhando Ele face a face lá, e você vê sendo aquele, ou seja, você não vai precisar mais caçá-lo no bom sentido, né? Toda aquela presença ali já vai estar ali naquele ambiente, né? Mas enquanto nós estejamos aqui, a gente precisa ser intencionais, a gente precisa ter esse propósito enraizado no nosso coração. A gente precisa dar sentido à nossa vida, porque hoje, pelo menos para mim e para a Thaisa, a gente fala todos os dias, é impossível, e a gente utiliza exatamente essa palavra, é impossível caminharmos sem a presença de Deus. Porque as batalhas são inúmeras, são muitas provações, inclusive estarmos aqui, já passamos por poucas e boas, mas continuamos firmes na presença de Deus, tá bom? Então que você hoje fique com essa oração, fique com essa palavra e nos encontramos amanhã, para que a gente possa orarmos juntos e estarmos juntos em mais um dia, sendo caçadores da presença de Deus. Busque a presença no dia de hoje. Beijo no coração, fique com Deus e até amanhã, tá bom? Tchau, tchau. Obrigado pela presença e pela escuta também depois. Tchau, tchau.